Segundo o Fórum Nacional contra a Pirataria e a Ilegalidade, o Brasil perde 130 bilhões de reais por ano com pirataria, contrabando e o comércio ilegal de produtos e conteúdo. Nos últimos meses, ações na cidade de São Paulo têm chamado a atenção por apreender uma grande quantidade de produtos falsificados que fazem parte deste comércio que cresce com as festas de fim de ano. Bom, para falar sobre esse assunto, o Jornal da Câmara recebe hoje o advogado Eduardo Ribeiro Augusto, que é especialista em propriedade intelectual e atua há mais de 20 anos no combate à pirataria. Tudo bem, doutor? Obrigado pela presença. Muito obrigado, o prazer é todo meu. Doutor, a gente teve então nessa semana, inclusive, o Dia Nacional de Combate à Pirataria, né? O que diz a legislação brasileira sobre a questão da importação de produtos piratas? Olha, a legislação brasileira está em consonância com as legislações internacionais, é muito atualizada e demonstra muito de forma muito clara que o Estado brasileiro não tolera a pirataria, especialmente na área indenizatória. Então, quem importa, quem comercializa, quem fabrica produtos falsificados, corre um risco de ser penalizado, de sofrer sanções e de ter que pagar indenizações, quantias às vezes até vultosas, aos titulares das marcas ou dos direitos autorais que tenham as suas propriedades violadas ou utilizadas indevidamente. E agora, o consumidor, ele pode ser criminalizado por consumir, por comprar produtos piratas? Não, aqui no Brasil não, até mesmo porque em algumas situações o consumidor não sabe que está adquirindo o produto falsificado. Tem outras que ele corre o risco ou ele tem a plena ciência de que está comprando produto falsificado. Mas em outras situações, o produto falsificado ele se camufla, ele se infiltra num ambiente lícito e o consumidor adquire aquele produto falsificado achando que estaria adquirindo um produto original. Doutor, falar um pouquinho o que é a propriedade intelectual, né? Como que são as leis também que protegem a propriedade intelectual? Faltam políticas públicas para atuar nesse sentido, nesse tema? Olha, a propriedade intelectual é um gênero do direito, ela engloba marcas, patentes, direitos autorais, desenhos industriais, qualquer tipo de criação imaterial, né? Hoje em dia, o Brasil já avançou bastante em políticas públicas que demonstram que o Estado realmente não tolera a pirataria. Obviamente, tem muito que ser feito, tem muito que se avançar, mas temos, por exemplo, legislações atualizadas, nós temos varas judiciais especializadas que tratam de crimes ou de condutas que violam propriedade intelectual, delegacias especializadas. A Receita Federal do Brasil, por exemplo, exerce um papel importantíssimo no combate à pirataria, evitando que milhares e milhares de produtos falsificados ingressem no mercado brasileiro diariamente, fazendo grandes apreensões de produtos falsificados. Então, eu enxergo, na minha opinião, como especialista, que o Estado brasileiro ele vem demonstrando cada vez mais uma intolerância com a pirataria, o que é muito bom, todo mundo ganha com isso. Como que essa questão da pirataria acaba afetando a economia do país? Olha, o que eu costumo dizer é que a pirataria ela é prejudicial a todo mundo, com exceção daquela pessoa que trabalha com um produto falsificado. Porque a pirataria ela afeta a vida do consumidor, às vezes colocando em risco a saúde e segurança do consumidor. Ela afeta o Estado, que deixa de recolher os impostos devidos naquela operação, e afeta, obviamente, o titular da marca ou do direito autoral que está sendo utilizado indevidamente. Então, na prática, no final das contas, apenas aquele que está importando, fabricando ou comercializando o produto falsificado está tendo realmente alguma vantagem nessa operação. O restante dos atores, todos eles perdem com a pirataria. Agora, a gente chegou já no final do ano, aumentam aí o fluxo de compras de Natal, enfim. Os produtos piratas, a gente tem que estar mais atento com essa questão de produtos piratas também? Aumenta o número de produtos falsificados aí no Aumenta o consumo como um todo, aumenta realmente o consumo de produto falsificado por consequência, né? O país vive uma situação econômica não muito confortável e isso também acaba sendo uma desculpa ou uma muleta para o sujeito adquirir um produto falsificado. Às vezes ele não tem condições financeiras para adquirir um produto de determinada marca original e ele acaba adquirindo o produto falsificado, né? Então, só que sem saber muitas vezes que ele está colocando em risco a saúde e a segurança dele mesmo
ou do seu filho, da sua filha, do seu sobrinho, enfim, às vezes adquirindo brinquedos falsificados, que são muitas vezes fabricados com metais pesados, que podem realmente colocar em risco a saúde e segurança daquela criança que vai consumir aquele brinquedo. E apesar de a gente sempre alertar sobre essas questões, parece que não entra na cabeça das pessoas esses riscos que elas estão correndo, né, doutor? Como fazer para mudar essa situação? Tem que ser falado cada vez mais? Esse é o caminho? A via educativa é uma via muito efetiva para se combater a pirataria. Então, você pulverizar o tema da propriedade intelectual, fomentando o respeito à propriedade intelectual, porque a propriedade intelectual é como qualquer outra propriedade. Um imóvel, por exemplo, você não utiliza um imóvel sem autorização do proprietário. Com a propriedade intelectual acontece a mesma coisa, você não deveria utilizar aquela marca, aquele conteúdo, aquele filme, aquela fotografia, aquele poema, enfim, aquela propriedade, aquela criação sem autorização do autor, do titular. Ou se você quer usar, você pague um royalties, você faça um contrato de licenciamento para utilizar aquela propriedade intelectual de forma regular, tal qual um aluguel, como a gente faz com o aluguel de uma propriedade, de um imóvel, por exemplo. Agora, há dicas para as pessoas ficarem atentas a perceber sinais de que aquele produto é pirata e como que é possível denunciar? Olha, talvez a dica mais efetiva seja realmente o ambiente que o sujeito está adquirindo aquele produto. Via de regra, o ambiente denuncia que o produto não é um produto lícito, né? Então, são, na maioria das vezes, shoppings populares, que muitas vezes não tem nem autorização da prefeitura para estar instalado aqui naquele ambiente, não tem autorização do bombeiro, não tem autorização da Defesa Civil. Quer dizer, o ambiente por si só já acaba por denunciar que aquele produto que está sendo adquirido é um produto falsificado. Então, vale a pena levar em consideração e estar muito atento em relação ao ambiente de compra. A denúncia, ela pode ser feita para a Polícia Civil, por exemplo, e ela pode ser feita também para o titular daquela marca ou do titular daquele direito autoral. Você pode procurar a empresa e encaminhar algum tipo de comunicação. Certamente as empresas sérias e que valorizam as suas respectivas propriedades vão dar algum tipo de atenção àquele denunciante, até para fomentar essa prática, porque os consumidores acabam sendo fiscais do produto original falsificado que estão sendo comercializados aí nas ruas da cidade. Tá certo, doutor. Nosso tempo, infelizmente, já chegou ao final, mas eu queria agradecer por todos os esclarecimentos. A gente conversou com o doutor Eduardo Ribeiro Augusto, que é especialista em propriedade intelectual e atua há mais de 20 anos no combate à pirataria. Muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço.